16 de dezembro. Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Confira no programa de hoje. O advogado Marcos Tavares Leite alertando micro e pequenos empresários sobre a regularidade de suas empresas. E nesta semana o presidente do Simp, Joseph Cury, recebe a advogada especialista em arbitragens, Selma Lemes. Fique conosco. O presépio é a mais antiga forma de caracterização do Natal. Sabe-se que foi São Francisco de Assis, na cidade italiana de Greccio, em 1223, o primeiro a usar a manjedoura com figuras esculpidas, formando um presépio, tal qual conhecemos hoje. No Brasil, em muitos estados do Nordeste, até hoje a montagem dos presépios é acompanhada de danças e festejos. Essa, você sabia? Passado o prazo para adesão ao PERT, ao Plano Especial de Regularização Tributária, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional foca agora nas empresas que não fizeram essa adesão e que estão inscritas em dívida ativa. São perto de 300 mil empresas, na sua maioria micro e pequenas empresas, que dão indícios de que houve a dissolução irregular, ou seja, simplesmente fecham suas portas, suspendem as suas atividades e não dão as informações ao fisco em geral. Secretaria de Fazenda, município, juntas comerciais e Receita Federal. Por conta disso, eles vão iniciar então um procedimento buscando essas empresas e pretendendo recuperar até 8 bilhões de reais, que é o valor inscrito em dívida e que não foi submetido, portanto, a esse programa especial de regularização tributária para parcelamento. A Secretaria da Fazenda e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional pretendem, neste procedimento, buscar inclusive a desconsideração da personalidade jurídica da empresa e pretendem cobrar diretamente de sócios e administradores aquilo que estaria inscrito em dívida ativa em nome da própria empresa. Isso porque, apesar da inadimplência não ser um ilícito em si, que geraria essa responsabilidade pessoal, a dissolução irregular é considerada, até pela jurisprudência majoritária, justificativa para que sócios e administradores respondam com seus bens pessoais, patrimônio pessoal, contas correntes e tudo mais, perante o fisco por essa dívida da empresa. Vale aqui o alerta, o Simp sempre preocupado com a formalidade e regularização das empresas, vale o alerta, portanto, para que todos façam uma verificação quanto à sua regularidade. Verifique a situação do seu CNPJ, a sua inscrição estadual, a toda a regularidade e demonstração de que a empresa está ativa e regular perante todos os órgãos federais, de forma a evitar que haja esse tipo de constrangimento, seja perante a empresa, seja mesmo em relação aos seus sócios, que podem ter bens penhorados e muitas vezes até o bloqueio de aplicações e de suas contas correntes. Esse, portanto, é mais um trabalho do Simp, que preocupado com a regularidade, formalidade das empresas, geração de emprego e renda, vai acompanhar todo esse procedimento para que se dê de forma regular, de forma legal, legítima, possibilitando o devido processo, possibilitando inclusive o direito de defesa das empresas e dos contribuintes. Mas vale aqui sempre a advertência dessa verificação constante, para ter certo que as empresas estão sempre regulares. Devido à procura ainda muito grande do best-seller, O Sucesso Está no Equilíbrio, a editora Trevisan, junto com o autor Robert Wong, relançou o livro em edição especial, ampliada e com novos conteúdos. O evento ocorreu na Livraria Cultura do Shopping Iguatemi na última terça-feira, dia 12 de dezembro. A maior causa do desequilíbrio é o conflito que todo ser humano tem entre ser natural e ser normal. Ser natural é seguir leis da natureza, você ser você, autêntico, genuíno, real, você ser você. Ser normal, em contrapartida, é você seguir as normas da sociedade, o que é chamado normal. É ser, fingir, desempenhar um papel, às vezes ser hipócrita, Vossa Excelência, toda aquela coisa que nós sabemos. E temos que voltar a sermos naturais, como é a natureza, especialmente as crianças. A gente adora crianças porque são naturais, os animais também. Então esse é o propósito, voltar a termos o equilíbrio.
No dia 13 de dezembro, a FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, realizou o evento Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para a Inovação na Pequena Empresa, em parceria com o SIMP, Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. O encontro foi uma oportunidade para que as empresas interessadas em apresentar projetos ao programa FAPESP, Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas, PIP, esclarecessem dúvidas antes do encerramento do prazo do primeiro ciclo de análise de propostas em janeiro de 2018. Este é um programa que vem crescendo muito nos últimos anos, a FAPESP vem batendo recordes sucessivos. No ano passado, nós tivemos mais de 230 propostas aprovadas, esse ano vamos superar esse número. Então, isto reforça a importância que a pequena empresa tem no desenvolvimento tecnológico no mundo de hoje. Em homenagem aos 120 anos do nascimento de Di Cavalcanti, a Pinacoteca do Estado apresenta uma grande retrospectiva com obras de quase 6 décadas da carreira do artista. Em cartaz até 22 de janeiro de 2018, no subúrbio da modernidade, Di Cavalcanti 120 anos, reúne mais de 200 trabalhos pertencentes a importantes coleções brasileiras e internacionais. A Pinacoteca fica localizada na Praça da Luz, número 2, no centro de São Paulo. A entrada é gratuita. Visite! São mais de 1.100 programas, 402 horas, 24.200 minutos, 4.400 opiniões. 15 anos no ar. A Hora e a Vez da Pequena Empresa, um programa independente, veiculado em 2 redes nacionais, 48 emissoras comunitárias, que traz as principais informações do Brasil e do mundo, mexendo com a vida e o bolso do empresário. Um programa dinâmico, sinalizador de tendências e com uma abordagem diferente, comandado por Joseph Cury, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria de São Paulo. Um programa feito para você, empresário da micro e pequena empresa, herói nacional, responsável pela geração de emprego e pelo mercado interno. Obrigado por fazer parte da nossa história. Entrevista da semana. Temos o prazer de estar recebendo hoje a doutora Selma Lemes, que é especialista em arbitragem, aliás, coautora da lei. É um prazer recebê-la nos nossos estúdios. Prazer é meu. Por favor, nos conta um pouquinho desse papel que a senhora desenrolou na formulação da lei de arbitragem. Bom, a lei de arbitragem é uma lei que começou em dezembro, o anteprojeto, ele foi idealizado em dezembro de 1991 por uma comissão de advogados, todos capitaneados por um advogado, um jurista pernambucano chamado Petrônio Muniz, que teve a adesão do então senador Marcos Maciel, que abraçou a ideia. E essa comissão, formada pelo Pedro Batista Martins, Carlos Alberto Carmona e por mim, redigimos em 39 dias um anteprojeto de lei. Esse anteprojeto de lei foi submetido ao Senado Federal em 1992, tramitou por um ano, foi aprovado sem nenhuma emenda, depois ele foi para a Câmara dos Deputados, sofreu 12 emendas, todas as emendas foram afastadas, porque eram incompatíveis com a modernidade que o projeto trazia. E em 1996 a lei foi promulgada e entrou em vigor. E nós podemos dizer que a lei de arbitragem ela representou uma revolução silenciosa na forma da prestação jurisdicional. Qual é a diferença de conciliação, mediação e arbitragem? Bom,
Todos esses métodos, a conciliação, a mediação e a arbitragem, são métodos chamados são métodos adequados de solução de conflitos, métodos extrajudiciais de solução de conflitos. A diferença deles é que os dois primeiros, a conciliação e a mediação, eles são autocompositivos, são as próprias partes, com a ajuda de terceiros, que vão solucionar o conflito, ou seja, vão fazer um acordo. A arbitragem, ela também é considerada uma forma extrajudicial, mas ela é heterocompositiva, porque é um terceiro que vem e soluciona o conflito. O que é necessário para que haja um procedimento arbitral? Bom, tudo nasce com uma cláusula compromissória, né? Uma cláusula compromissória inserida num contrato, no qual as partes estabelecem que os conflitos surgidos daquele contrato, seja na sua execução ou também durante o curso do contrato, do cumprimento do contrato, serão solucionados por arbitragem. É conveniente que essa cláusula seja conceituada como uma cláusula arbitral cheia, aquela cláusula em que se tem todos os elementos para, surgido o conflito, possa a arbitragem ser institucionalizada. Recomenda-se que essa cláusula conste, por exemplo, a eleição de uma câmara de arbitragem, de uma instituição de arbitragem que pode administrar o procedimento. Nós temos várias instituições renomadas no Brasil, inclusive internacionalmente, que têm condições de prestar esses serviços. Elas possuem um regulamento que passa a ser o regulamento que as partes vão seguir durante o procedimento arbitral. Há diferença nas câmaras porque, em termos de custos, em termos de honorários dos árbitros. Pode-se dizer que você consegue resolver um conflito por arbitragem numa média de 1 ano e meio, algo que, se você levar ao judiciário, é praticamente impossível você conseguir, especialmente levando em consideração que na arbitragem se discute questões extremamente complexas. A arbitragem, ela vem sofrendo cada vez mais apoios e cada vez mais uma escala crescente e proativa. Recentemente, o Poder Judiciário aqui em São Paulo criou, o que ela criou no dia 7 de dezembro? As varas empresariais. Que são um apoio também à arbitragem. Exato, exato. Nós já tínhamos aqui em São Paulo, junto com a vara de recuperação judicial e falências, também arbitragem. Ocorre que São Paulo se destoava dos outros estados por não ter uma câmara em primeiro grau empresarial. Rio de Janeiro já tinha. Tínhamos aqui em São Paulo as câmaras empresariais no Tribunal de Justiça. Então, por uma deliberação do Tribunal de Justiça de São Paulo, foram criadas 2 varas empresariais e também de arbitragem. Isso é muito importante, porque a arbitragem, ela, apesar de ser um sistema autônomo de solução de conflitos, que as partes elegem as regras, elegem os árbitros, estabelecem se a arbitragem será por equidade ou de acordo ou por direito, resolvendo a questão como um juiz, ela precisa do apoio do judiciário. Por quê? Porque o árbitro não tem o poder de constrição que tem um juiz. Por exemplo, se uma testemunha se recusa em comparecer, o árbitro vai precisar do auxílio do juiz para obrigar aquela testemunha a comparecer. E existe um instrumento para isso que se chama carta arbitral. A lei de arbitragem sofreu alterações em 2015, com a Lei 13.129, que trouxe a figura da carta arbitral, que é um instrumento que o árbitro pode utilizar para pedir o auxílio do Poder Judiciário para cumprimento de questões referentes à arbitragem e que a parte não cumpre espontaneamente, ou então envolve um terceiro que não está na arbitragem, pede o auxílio ao juiz e por meio desse instrumento chamado carta arbitral. Via de regra, o que acontece na arbitragem é sigiloso? Sim. A arbitragem, uma das características da arbitragem é o sigilo, a confidencialidade. Não que isso esteja disposto na lei. A lei só fala do dever de discrição para o árbitro. Todavia, isso passa a ser um requisito legal, porque as câmaras de arbitragem possuem essa especificidade de que as arbitragens são confidenciais. Mas isso não é uma regra fechada, especialmente considerando que nós temos também a participação da administração pública nas arbitragens. Que é recente.
que é recente, que é de 2015, não que isso não existisse antes. Sempre houve a possibilidade do Estado se participar da arbitragem, inclusive fixado por jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que o único requisito para o Estado participar da arbitragem era ter o poder de contratar. E é evidente que o Estado pode contratar por meio dos contratos administrativos. Claro. Né? Então sempre houve, só que havia uma resistência, interpretações restritivas dos tribunais de contas e da própria administração pública. Então a lei, em 2015, essa reforma na lei, trouxe expressamente que a administração pública, e aí eu estou me referindo à administração pública direta e indireta, né, sociedades de economia mista, empresas públicas, o próprio Estado, podem se submeter à arbitragem. E há o requisito que a lei introduziu, isso também de acordo com previsão constitucional, no sentido de que as arbitragens envolvendo a administração pública está afastado o sigilo. Mas é importante entender que esse sigilo não é que ele está afastado integralmente, não. Nós temos que preservar também os interesses privados, os interesses, as questões comerciais, contratuais, e há o entendimento já pode-se dizer pacífico, que essa divulgação, ou seja, essa publicidade da arbitragem, ela trabalha par e passo com a lei de acesso à informação. Então, é pela lei de acesso à informação que você vai regular o que deve ser divulgado ou não. Então, isso quer dizer que você não pode fazer uma audiência de arbitragem no estádio de futebol. Né? Claro. Agora, quais são os 3 princípios que norteiam a arbitragem? Bom, como nós comentamos, a arbitragem é uma lei extremamente democrática. É uma lei que ela se aplica o princípio da autonomia da vontade, autonomia privada na sua quinta essência. Isso significa dizer que são as partes que estabelecem todo o regulamento da arbitragem. A lei concede essa possibilidade às partes, prazos, se a arbitragem será por equidade ou de acordo com as regras do direito, se a arbitragem será com um árbitro único ou por 3 árbitros, se será institucional ou feita à parte, chamada ad hoc. Isso tudo a lei permite que as partes estabeleçam, só que elas têm que seguir alguns princípios. Né? Os princípios são: todas as partes têm o direito de se defender, tem que ser tratada com absoluta igualdade. Você pode regrar a maneira que quiser, eu não posso dizer que uma parte tem 5 dias para se manifestar e a outra 10. Eu estaria ferindo o princípio da igualdade. O direito do contraditório, ou seja, você sempre vai ter o direito de falar também sobre um documento, sobre o que uma parte alegou. E o livre convencimento do árbitro. O árbitro pode ser qualquer pessoa capaz e que tenha confiança das partes. A lei não exige nenhum requisito para o árbitro, não precisa ser uma pessoa que tenha nível superior, nada disso. O que a lei vincula é a confiança. Agora, essa terceira pessoa tem que ser independente e imparcial. Ela não pode ter interesse na solução do conflito, ela não pode ser parte envolvida do conflito. Né? A lei fala que se aplica se aplica com certas, vamos dizer assim, aplica no que couber os mesmos motivos de impedimento e suspeição dos juízes na arbitragem. Portanto, o árbitro tem que ser independente e imparcial. Né? Então, esse livre convencimento racional que a lei fala, ele só pode advir de uma pessoa independente e imparcial. A vantagem da arbitragem é a sua velocidade e a sua independência, porque é escolhido entre as partes quem são os árbitros, etc. Não que o judiciário não seja independente, mas ele é mais ágil do que o judiciário. E existe uma questão de custos. Existe um comentário de que as partes têm que arcar com o custo integral do processo e que isto pode ser mais caro do que ir ao judiciário. No entanto, a senhora tem uma posição quanto à velocidade em que é decidida, etc. Dá para nos explicar? Sim. A arbitragem ela é toda custeada pelas partes. Se você tiver numa arbitragem institucional, terá que ser assumido pelas partes os custos da Câmara e também os honorários dos árbitros. Então, a um primeiro plano, pode-se pensar, eu vou ter que desembolsar uma quantia maior. Portanto, a arbitragem é mais cara do que se eu tivesse que propor uma demanda judicial e fazer o recolhimento das custas. Só que essa análise é uma análise muito limitada, porque você não pode analisar a arbitragem só
pelo fator pagamento inicial. Você tem que analisar ela dentro de um conceito maior, que ela envolve os chamados custos de transação. Que você poderia perguntar, o que eu faria com o dinheiro ou com uma solução vinda a tempo, né, com muito mais rapidez? Isso cria uma possibilidade de você trazer economia na sua atividade. Por quê? Porque você vai solucionar o conflito com mais rapidez, não é? E aí tem aquela figura do custo de oportunidade. O que eu faria com essa quantia se eu recebesse antes, não é? Então, se você analisar a arbitragem pelo tempo, você vê que você tem uma economia muito grande, a ponto de se qualificar a arbitragem, a cláusula compromissória, não apenas como uma cláusula jurídica de solução de conflitos, ela também é uma cláusula econômica, porque ela passa a compor a equação econômica financeira do contrato. Porque aí sai mais barato. Sai mais barato. Eu sei quando eu entro e sei quando eu saio. O árbitro, na arbitragem, você tem um prazo para o árbitro ditar a sentença arbitral. Depois que se termina a fase de instrução, ou seja, que as partes apresentaram todo o rito processual, puseram fazer sua defesa, apresentar suas provas, houve audiência coletiva de testemunhas, houve a necessidade de uma perícia. A partir do momento que as partes apresentam as alegações finais, geralmente os regulamentos estabelecem que os árbitros têm 60 dias para ditar a sentença, que pode ser prorrogado por mais 60 dias. Então, há um ditado que diz que na arbitragem você sabe quando você entra e quando você sai. E no judiciário você sabe quando você entra, mas não sabe quando a sentença vai ser ditada. 2015 cresceu, eram 11 bilhões que foram solucionados na arbitragem. Em 2016 isso pulou para 24 bilhões. Correto. Está correta essa informação? Está correta. Agora é uma pesquisa efetuada junto às câmaras de arbitragem, 6 câmaras de arbitragem, que são câmaras bem atuantes no Brasil, em São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então nós fazemos um levantamento já há mais de 10 anos que se chama Arbitragem em Números e Valores. Sempre vemos comparando os valores, né? Então, de 2015 para 2016, realmente, em 2015, os valores envolvidos na arbitragem eram 11 bilhões. E em 2016 passou para 24 bilhões. Isso se deve também à participação da administração pública, que nós começamos a ter arbitragens com a administração pública. Doutora Selma Lemes, nós queremos agradecê-la muito pelo seu brilhantismo e a todo o esclarecimento dado. E a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!